No cinema, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. No teatro, na dança, nas artes plásticas, até nas superproduções estrangeiras. O dedo longo da Lei Rouanet estende a própria influência. Com todas as particularidades que o modelo do mecenato pode apresentar, é inegável que a cultura brasileira, nas 2 últimas décadas, tem o sobrenome Rouanet na identidade. A lei foi de importância fundamental na época em que foi apresentada. O modelo que deu origem a Rouanet foi levado à frente em 1986 pelo então presidente José Sarney e o ministro da Cultura Celso Furtado. Numa sociedade que se libertava de um regime militar que durou mais de 2 décadas, a Lei Sarney diminuía radicalmente a intervenção do Estado na política cultural brasileira. Em 1991, Sérgio Paulo Rouanet, escritor, diplomata e então secretário da Cultura do governo Collor, modificou a Lei Sarney e criou o texto original da lei que temos hoje. O texto original previa que o investidor privado poderia abater até 40% da quantia patrocinada, até o limite de 4% do imposto de renda para as pessoas jurídicas. As pessoas físicas poderiam abater até 80%, respeitando o limite de 6% do imposto de renda. Desde 1997, quando a lei foi modificada, a arrecadação total pela Rouanet pulou de 330 milhões de reais para mais de 1 bilhão em 2008. Também mais que dobrou a quantidade de projetos aprovados e com captação, de 1.300 em 97 para mais de 3.000 no ano passado. Consequentemente, o número de filmes produzidos, peças em cartaz, shows de música, exposições, aumentaram junto. Dessa maneira, a Lei Rouanet se tornou a principal política cultural brasileira. A renúncia fiscal é a quantidade de dinheiro que o governo deixa arrecadar das empresas para que elas possam investir diretamente em políticas públicas, basicamente como a área de informática, a área cultural e a área industrial. Isso proporciona o desenvolvimento socioeconômico do país. O incentivo à cultura é importante para o desenvolvimento de um país. No Brasil, a Lei Rouanet cumpre o papel de apoiar a produção de projetos voltados às mais variadas formas de manifestação cultural. O problema é que também nessa área, as quadrilhas de corruptos buscam levar vantagem, o que significa prejuízo a quem quer trabalhar seriamente. O incentivo da lei favorece a cultura. Mas a ação de esquemas fraudulentos prejudica quem entra na fila para aprovação dos projetos. Recentemente, um grupo formado por 5 pessoas foi denunciado à Justiça pelo Ministério Público Federal. O esquema envolvia 4 empresários. Em troca de comissões, eles ofereciam facilidades a produtores culturais para aprovação de projetos. Uma funcionária do Ministério da Cultura recebia propina para dar prioridade à apreciação das propostas encaminhadas pela quadrilha. É uma área muito sensível, muito importante, são projetos culturais, né? E o prejuízo é que as pessoas que precisam do Ministério da Cultura para obter os incentivos da Lei Rouanet ficam com a impressão que não são adotados os critérios previstos na lei para concessão desses incentivos, e sim mediante pagamento de propina, cometimento de crimes. Isso é um grande prejuízo. Felizmente, a investigação possibilitou desvendar esses fatos e reprimi-los.
Só que esse mecanismo não se materializou totalmente para os grandes museus por causa dos novos centros culturais. Instituições quase contemporâneas da Rouanet, como o Instituto Itaú Cultural, o Centro Cultural Banco do Brasil e o Instituto Moreira Salles, ampliaram as atividades com o advento da lei, seja abrigando espetáculos ou exposições financiadas pela Rouanet, ou até mesmo captando recursos para o próprio plano de atividades. Os museus institucionalizados, digamos, como o MASP, o MAC e vários outros assim, eles foram um pouco prejudicados pela nova Lei Sarney, na medida em que as grandes empresas, os grandes bancos, que antes carregavam seus recursos para os museus, passaram a destinar talvez a maior parte desses recursos para instituições que eles mesmos criavam, né? Então, o Centro Cultural Banco do Brasil, o Instituto Moreira Salles, o Instituto Itaú. Ano passado, o Itaú Cultural liderou entre os proponentes que mais arrecadaram com a renúncia fiscal, totalizando mais de 29 milhões de reais. Vocês já ouviram falar da Lei Rouanet? É uma lei de incentivo fiscal à cultura. Você pode destinar uma parte dos impostos que você paga e tudo mais para projetos culturais. Enfim, é uma lei que já foi responsável pelo investimento de bilhões de reais em projetos culturais. E como tudo que é cultural, tem coisa boa e tem coisa merda, né? E é aí que a gente chega na Cláudia Leite. Gostou do link, né? Coisa merda, Cláudia Leite, moleque. Ela que entrou aquela vez no Rock in Rio pendurada por um cabo, entrou girando, pagando um mico do caralho. Infelizmente o cabo não estourou. Não, tô zoando, sério, vai. Ou não tô zoando também, né? Vai que, sei lá, estoura lá, já era, né? Tô brincando, vai, sério, vamos lá. Ou não tô brincando também, eu posso não estar brincando, não é verdade? Eu posso não estar brincando, mas eu tô brincando assim, zoeira, não quero que ela morra não. A Cláudia Leite, bem como outras artistas igualmente ruins pra caralho, recebem incentivo da Lei Rouanet. Aliás, pra ser mais específico, ela é a que mais recebe incentivo da Lei Rouanet. Só em 2013 até agora foram quase 6 milhões de reais. Bom, é dos males o menor, né? Pelo menos tá indo pra produzir show da Cláudia Leite e não de funk, né? De qualquer forma, vamos lá. Se tá no giro, a notícia vai piorar muito ainda, então se liga. A artista está sendo acusada de fraudar a Lei Rouanet. Oh, como assim? Você está dizendo que ela é uma fraude? Você está querendo dizer que a música dela é tão ruim que não deveria ser nem considerada cultura, portanto não deveria receber um incentivo da Lei Rouanet? Não, eu não tô dizendo isso, apesar de que sim, né? Mas não, vamos ser sério, não. Pra poder receber incentivo da Lei Rouanet, você tem que se enquadrar em pré-requisitos básicos, e um deles é que a sua empresa não esteja um nome sujo no mercado, que você não deva grana pra ninguém. Mas me parece que não é bem o caso da Cláudia Leite aí. Na verdade, eu não tô nem dizendo que ela tem uma empresa com um nome sujo. Eu tô dizendo que fizeram uma investigação e que levantou que ela tem 8 empresas e a maioria delas com nomes sujos. Todas essas empresas abertas uma depois da outra para poder continuar recebendo a lei de incentivo fiscal. Existiriam por aí uma série de empresas reclamando que a produção do artista não tá pagando eles. Paga nós aí, Cláudia Leite, ó, o calote aí, meu. Manjou a estratégia? Se liga. Abriu uma empresa para poder receber incentivo fiscal da Lei Rouanet. Não paguei as pessoas que eu contratei e fiquei com o nome sujo da minha empresa. Abri outra empresa e foda-se o sistema, porque o barato é louco. É só você repetir esse processo 8 vezes e pronto. Quase 6 milhões de reais recebidos indevidamente da Lei Rouanet. Olha que filha da puta! Isso já seria suficientemente grave com qualquer artista, mas quando o artista em questão é cantora de axé music, é muito pior. Muito pior! Mas ó, tamo de olho, hein? Tamo de olho que o barato é louco aqui no giro aí, mano. O barato é louco, hein, mano? É isso aí, galera. O giro vai ficando por aqui. Esse que provavelmente é um dos vídeos mais longos da história do... O relatório do TCU sobre os gastos do governo em 2008 também avalia os investimentos feitos por renúncia de receitas. Isso acontece, por exemplo, quando uma empresa deixa de pagar impostos ao governo para investir o dinheiro em um projeto cultural. Para regulamentar esse tipo de investimento, existem leis específicas, como a Lei da Informática e a Lei de Incentivo à Cultura. Essa lei já beneficiou muitos projetos, mas a distribuição dos recursos tem beneficiado poucos estados e gerado polêmica entre a classe artística. Desde que foi criada, a Lei Rouanet injetou cerca de 8 bilhões de reais na cultura brasileira. Só em 2008 foi responsável por quase metade de todos os investimentos na área da cultura. Mas o TCU verificou que ainda há falhas na distribuição dos recursos.
A análise das contas do governo de 2008 mostra um desequilíbrio na distribuição do dinheiro entre os estados. 80% dos recursos da lei foram destinados à região sudeste, os outros 20% distribuídos entre as demais regiões, sendo que a região norte ficou com menos de 1%. Esse diretor do TCU ressalta as recomendações feitas pelo tribunal para diminuir os problemas. Uma recomendação é para que os projetos culturais sejam aplicados em outras áreas da federação, que não somente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Mais de 3 mil projetos culturais foram beneficiados em 2012 pela Lei Rouanet. A renúncia fiscal que transfere os recursos para os projetos culturais destinou cerca de R$ 1 bilhão para a cultura brasileira.